Vamos para mais uma aula de literatura para o terceiro ano do ensino médio com a segunda geração modernista. A segunda fase modernista, também conhecida como geração de 30, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Essa chamada geração de 30, ela é marcada pela consolidação dos ideais modernistas. Então, a segunda geração ela já é consolidada, né? Todas as características modernistas. A publicação de algumas poesias de Carlos Drummond de Andrade marcou o início dessa produção literária poética. Então, na poética, né, nós temos Carlos Drummond de Andrade. E no romance, né, na prosa, nós temos José Américo de Almeida com o romance A Bagaceira. É um romance regionalista. Essa geração modernista também é considerada como um período muito fértil e rico da literatura brasileira, também chamada de fase de consolidação da literatura, porque traz aí uma maturação dos seus poetas, né, suas poesias, e a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Já não é mais aquela fase heróica, aquela fase que está ali para firmar os conceitos. Ela já consolida os conceitos. Além da prosa, a poesia foi foi o grande foco dos literatos brasileiros nesta época. Os temas nacionais, sociais e históricos são os preferidos dos escritores. Nós temos aí ao lado a imagem, né, do livro de Raquel de Queiroz, o 15, né, com a família de retirante. E logo abaixo, Raquel de Queiroz, autora do livro. O que estava acontecendo no país nesta época? Nós temos, aliás, no país e no mundo, né? Então, nós temos aí a crise de 1929, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, mergulha muitos países e numa crise política, né? Numa crise social e política, né? Numa crise econômica. Né? Então, o mundo entra numa crise econômica, uma depressão econômica. Isso faz surgir o quê? Em alguns lugares, governos totalitários e ditatoriais, que levaram à Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45. No Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto e Júlio Prestes não pôde tomar posse, né? Ele foi eleito, mas não pôde tomar posse. Era o início da era Vargas, né? Com o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, e com a ditadura, início, né, da ditadura militar no poder. Então, nós temos aí o Estado Novo já despontando e a ditadura militar chegando com bastante força no Brasil. Características das literaturas dessa época são as principais, são a influência do realismo e do romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social e cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, que é o carro-chefe aí do modernismo, influência da psicanálise de Freud, temática do cotidiano, a linguagem coloquial, que é, né, dos pontos fortes aí dessa geração, ou seja, de todo o modernismo. Então, o uso dos versos livres e brancos. Na prosa de 1930, né? Nessa fase, nós vamos ter o foco na prosa de ficção, com romances regionalistas e urbanos. Aí os autores estão preocupados com os problemas sociais. Aí, com isso, aproxima a linguagem coloquial e regional, valorizando aí a fala desses lugares. Principais autores e suas obras. Aí o que vai trazer, né, a primeira obra aí, em 1928, A Bagaceira, José Américo de Almeida, que vai despontar aí nessa primeira etapa aí dessa segunda geração.
com o tema da seca e da vida dos retirantes. Graciliano Ramos, também com o tema de seca, da seca e fome e miséria dos retirantes. Então, aí ele traz Vidas Secas. Raquel de Queiroz, com 15, que é publicado em 1930, também contando uma das maiores secas dessa época. Vocês têm aí o quadro de Cândido Portinari, Retirantes, que também é inspirado aí nessas obras literárias. O romance aí de 30, continuando, Jorge Amado, um romance regionalista e urbano. Nós temos aí O País do Carnaval, que traz considerações sobre o carnaval e o tema da mestiçagem. Cacau, que vai tratar da vida, relata a vida e exploração dos trabalhadores, né, principalmente na cultura cacaueira. Capitães da Areia, que retrata a vida dos meninos abandonados em Salvador, mas a gente pode globalizar e colocar no mundo inteiro. Nós temos também José Lins do Rego, com o Menino do Engenho, que trazendo a temática do ciclo do açúcar no Brasil. Já na poesia, nós vamos ter o melhor momento da poesia brasileira nessa época. Nós temos aí, caracterizando aí a virtude da racionalidade, do questionamento sobre tudo que está acontecendo, uma poesia intimista voltada para a análise do eu, né, do ser humano, né? Tem aí a psicanálise que vai estar muito aí envolvida, principalmente a de Freud. A liberdade formal, né, dos poemas com versos livres, irregulares, versos brancos e tudo mais. Então vai ser uma poesia muito produtiva, muito rica. Seus principais autores aí da poesia, nós temos aí Mário Quintana, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade. Então, Drummond foi, sem dúvida, um dos maiores representantes dessa época. Ele é o precursor da poesia de 30, né, com a publicação de Alguma Poesia em 1930. Depois nós temos aí Cecília Meirelles, que traz batuque, samba e macumba, a Festa das Letras, a Viagem, tem a influência aí da psicanálise e da temática social. Mário Quintana tem aí uma alcunha de poeta das coisas simples, traz assim uma temática bem simples, bem aos moldes modernistas, né? Bem simples, que vai atingir toda a população. Não vai requerer um alto grau de intelectualidade para entender suas poesias. Ele estreia aí com o soneto A Rua dos Cataventos, de 1940. Nós temos Murilo Mendes também, representando aí os poetas brasileiros da segunda fase, que estreia aí em 1930 com Poemas, depois de Bumba, Meu Poeta, Poesia em Pânico e O Visionário. Temos Jorge de Lima, que foi conhecido como o Príncipe dos Poetas, além de escritor, foi artista plástico. Na poesia, ele colaborou com as obras Poemas, Novos Poemas e O Acendedor de Lampiões. E Vinícius de Moraes, que dispensa aí apresentações, foi um dos destaques da poesia de 30, compositor, diplomata, dramaturgo, poeta. Inicia sua publicação com Caminho para a Distância, em 1933, mas segue aí com uma produção gigantesca aí de obras maravilhosas de sua autoria. E nós vamos ter em Vinícius de Moraes um dos poetas mais românticos, né, de todos os tempos aí nesse momento aí da poesia modernista. Espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso canal, curtam aí o vídeo, deixem seus comentários e até uma próxima aula.